Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para um vídeo diferente, é o meu relato da primeira onda da ressonância harmônica. E eu falei no meu primeiro vídeo desse canal sobre estar fazendo a ressonância, então se você não assistiu, vai lá assistir, porque eu conto sobre o meu despertar espiritual. E aí eu tô nesse processo há 3 meses, então é a minha primeira onda de ressonância harmônica. E eu queria vir aqui contar em um breve relato como que foi, coisas que eu senti, né? As catarses, famosas catarses para quem conhece a ressonância harmônica, que são momentos onde a gente passa por algumas dificuldades, mas é para que a nossa evolução seja cumprida, seja feita, né? A ressonância eu não vou falar muito sobre como ela funciona ou o que ela é. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site do professor Hélio Couto para que você acesse caso tenha interesse, tá bom? É gratuito e é isso. Então, assim, eu comecei justo no dia 31 de dezembro, então na virada de 2021 para 2022. Opa, 2022 para 2023, já tô perdida, né? Um pouco antes de eu receber a ressonância, eu já comecei a passar por algumas situações profissional, tá? De dificuldades no trabalho, né? De ter diminuído muito a quantidade de trabalho. E isso é uma coisa que me pega bastante, então eu acredito que eu passei já por várias catarses em relação a isso e vou passar ainda muito, porque é onde tem a minha maior crença que me limita, né? É na parte de profissional e financeiro. Aí comecei a ressonância, passou essa fase, né, de mais de dificuldade ali no profissional. E aí então melhorou essa questão do profissional depois de uns 20 dias por aí. E aí quando eu comecei a ressonância, já me atacou uma infecção de urina. Fazia 1 ano que eu não tinha, mas assim, foi muito diferente. E pra mim faz total sentido, tá? Eu tô contando o meu relato, isso não precisa fazer sentido pra vocês. Então se vocês não gostarem, não quiserem assistir, sem problemas. Fez total sentido porque é um chakra que está muito ligado à criatividade, à parte material, né? As nossas crenças do que a gente pode e não pode, de dinheiro, de fazer mesmo acontecer. Então, assim, foi uma infecção de urina que ela não passou fácil. Eu tomei 3 antibióticos e ainda assim ela resistia. Até que um dia, né, eu tava tomando banho e aí eu peguei e parei para pensar. Eu falei, eu acho que eu tô passando por uma catarse. E aí fiz a minha oração e falei para Deus, né, falei para o universo, pro todo, que é muito mencionado na parte né, de ressonância, enfim. Falei que eu aceitava, né, o que eu tava passando e que eu aceitava esse aprendizado, esse ensinamento. E aí, gente, é muito doido. Parece um passe de mágica, de verdade. Depois de uns 3, 4 dias que eu já estava tomando o último antibiótico, e já fazia um tempo que eu estava tomando esse antibiótico e parecia que não estava fazendo efeito, passou. E aí depois eu comecei a sentir muitos altos e baixos na questão emocional. Então um dia eu estava muito animada, eu acordava muito alegre, muito feliz, muito disposta. Já no dia seguinte é como se tivesse passado um trator em cima de mim. E aí vinham pensamentos que não são legais, no sentido de capacidade, de não poder, de não, sabe assim? Você não pode, você não é capaz. A minha vontade era realmente ficar só deitada. Eu nunca assim, fui diagnosticada com depressão, mas eu sei que eu passo por processos depressivos e é exatamente essa sensação, como se eu tivesse em depressão, sabe? Que você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de fazer coisas básicas, escovar um dente no banheiro. Então era muito assim, sabe? Um dia muito lá em cima, outro dia muito lá embaixo.
mas eu também identifiquei que era por conta, né, da ressonância que eu estava passando por isso. Então eu tentei ter mais paciência comigo, mais paciência com o que eu estava sentindo e tentar entender o porquê que eu estava sentindo tudo isso. Aí eu fiquei um período aí de um mês, vou colocar, né, sentindo esses altos e baixos muito fortes. E aí, enquanto isso, a vida profissional já estava mais tranquila, as coisas já voltaram a acontecer. E aí eu comecei a ter muitos sonhos e pesadelos. Fiquei também quase uns 20, 30 dias nessa situação. E muita coisa, sabe? Muitas informações nesses sonhos e nesses pesadelos que eu não conseguia nem explicar, nem pra mim, sabe? É como se nada fizesse sentido, mas ao mesmo tempo tudo estava fazendo sentido. E eu entendi muito que era a limpeza, né? Era a limpeza dos meus pensamentos, dos meus padrões de pensamentos, das crenças que estavam me limitando. Vieram coisas muito fortes, muito pesadas, que eu não passei nessa vida, mas que talvez por algum motivo eu tinha essa crença, tá? Então, assim, muita coisa. E normalmente eu lembro de alguns sonhos, né, que eu tenho, ou até pesadelos, e dessas vezes, dessas situações eu não consigo me lembrar. Realmente é como se eu estivesse num filme muito maluco. E aí começou a dificultar o meu sono, então eu comecei a ter um pouco de insônia. Não que eu ficasse acordada, mas como tinha muito esses sonhos e pesadelos tudo misturado numa noite, eu não sentia que eu conseguia dormir bem, né? É como se a cabeça ficasse trabalhando ali durante toda a noite, então eu acordava um pouco cansada. E aí fiquei, então, além daqueles, né, 30 dias que eu fiquei nesses altos e baixos, fiquei mais esses 30 dias que foram os últimos, com esse cansaço físico mesmo, por conta, né, de não dormir direito. E aí agora eu tô acabando a primeira onda, já pedi a segunda onda de ressonância, vou mudar alguns pedidos, tá? Nessa primeira onda, basicamente eu pedi limpeza de tudo que vocês possam imaginar, de crenças, de pensamentos, de atitudes. Então, por isso que eu acredito que foi dessa forma, né, as coisas que eu expliquei, porque realmente foi o meu pedido. Nessa segunda onda eu ainda não sei exatamente o que eu vou pedir, eu acredito que eu vou mudar algumas coisas, mas ainda vou deixar as limpezas ali em primeiro lugar, porque eu acredito que primeiro a gente tem que limpar o terreno para depois a gente começar a fazer um download de coisas novas, né? A colocar novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes, consequentemente. Então é isso a minha ideia. Eu volto para contar no final da segunda onda como que foi. De modo geral, eu nunca desacreditei na ressonância. Eu conheço o professor Hélio há mais de 10 anos e nunca tinha feito a ressonância. Então está sendo uma experiência muito legal, num momento de vida muito legal também. Muitas coisas mudaram, mesmo antes da ressonância. Então eu estou passando por muitas mudanças de forma completa na vida, então eu acho que veio no momento certo. Eu acho que assim, na hora da mudança que a gente tem que sair limpando tudo, sabe? Normalmente é assim, né? Quando a gente muda, que seja de trabalho, que seja de casa, a gente vai lá primeiro, faz um faxinão no lugar que a gente vai entrar, para que a gente possa entrar com uma energia nova. Então, eu acho que veio muito a calhar. Muito positivo, eu tô sentindo, apesar dessas catarses, tá? Elas são precisas, necessárias, para que a gente realmente possa limpar as nossas crenças. Algumas são mais dificultosas do que outras, porque pega numa situação mais difícil para um do que para outro, mas não tem nada demais, nada que ninguém possa passar. Tem muita gente que tem medo das catarses e por isso deixa de fazer a ressonância. Eu acho que não precisa ter medo, eu acho que tem que ter, claro, um pensamento de evolução, então buscar sempre entender o porquê que você está passando por aquilo. Mas assim, independente de fazer a ressonância, a gente sempre passa pelas catarses nas nossas vidas, né? Que são os momentos mais difíceis, que são as provas que a gente tem. Então assim, não tem o que temer, a ressonância ela não vai trazer algo
totalmente diferente. Não, ela vai trazer justamente dentro da sua vida, dentro da sua realidade, aquele processo um pouco mais difícil, dificultoso, para que você possa se limpar, tá? De resto, tirando as catarses, eu tenho coisas muito positivas, né, de falar desses 3 meses aí da primeira onda. A minha vida deu um boom, como eu já disse, tive muitas mudanças e principalmente na parte profissional foi muito legal, muito positivo. Porque eu trabalho com meu esposo, a gente tem vivido coisas muito novas e muito positivas e é isso. Se eu pudesse dar um conselho, eu com certeza aconselharia para você fazer a ressonância, porque é um tratamento muito diferenciado, já desde a época que eu conheci o professor, mas naquela época eu não entendia muito como funcionava ou para que aquilo servia. E hoje, com mais idade, com mais experiência, mais vivência, eu entendo. E ele disponibiliza, né, gratuito para quem não tem condição de pagar. Então, eu acho que é mais uma ferramenta, porque a gente tem tantas outras, que nos permite essa evolução espiritual, e eu acho que é para isso que a gente está aqui, né, para evoluir na nossa vida e, consequentemente, fazer a evolução externa das pessoas que estão à nossa volta, porque quando a gente muda, tudo muda. E o mundo pode mudar e pode ser sim um mundo melhor, então a gente tem que buscar ferramentas para isso, tá bom? É esse o meu relato. Um beijo e a gente se vê em breve.